Bom, retomando então o assunto reforma política, eu vou chamar agora a Mariana Plischitsky, que está lá no Salão Verde com os líderes partidários. Bom dia, Mariana. Últimos instantes, uma correria para tentar aprovar alguma coisa a tempo. Sobre o fundo partidário, já tem reunião marcada para segunda-feira, é isso? Isso, Vera. Bom dia a todos. Última semana mesmo, porque para qualquer coisa ser aprovada para valer para as eleições do ano que vem, tem que ter sido aprovado pela Câmara e pelo Senado até 7 de outubro, que é sábado que vem, para poder valer, tem que ser aprovado um ano antes da eleição. Para a semana que vem, fundo eleitoral, tem uma reunião prevista para segunda-feira, um jantar, e a ideia do presidente Rodrigo Maia já é votar aqui na Câmara terça-feira. Tem o texto do Senado, que foi votado essa semana, mas tem também o texto do deputado Vicente Cândido, ainda estão negociando como é que vai ser, que fundo que a Câmara vai aprovar. Nós estamos com 2 vice-líderes partidários para tentar saber um pouco do que é possível aprovar nesse momento. Nós estamos com o deputado Júlio César, que é vice-líder do PSD, partido da base do governo, e o deputado João Daniel, vice-líder do PT. Vamos começar aqui com o deputado Júlio César. Deputado, qual que é a expectativa para esse fundo? É possível criar um fundo ainda semana que vem? Bom dia. Bom, como bem disse o presidente, é a data limite. Ou se cria ou deixa de existir e vai para o orçamento da União, que vai ser votado no final do ano. Esse fundo é muito discutível, tem muitas controvérsias, tem muitos a favor e muitos contras, porque acabou o financiamento da pessoa jurídica e agora quer o financiamento do poder público. Nós vamos aguardar, tem 2 redações, tem 2 projetos, vamos aguardar o que vai ser submetido à apreciação do plenário da Câmara. Bom, deputado João Daniel, um dos textos sobre fundo eleitoral é do deputado Vicente Cândido, do seu partido. O senhor acha que é possível chegar a um acordo semana que vem para votar? Olha, nós temos ainda ontem todos os jornais denunciando, ou a imprensa denunciou, 4, 5 grandes empresários dizendo que vão financiar 100 deputados federais para a próxima eleição. Nós temos que aprovar na próxima semana este relatório e o financiamento público, diminuindo o máximo gastos das campanhas, valorizando os partidos e dando oportunidade para que todos os candidatos possam ter o mínimo financiamento público sem ser privado. Eu acho que vai avançar, nós não temos mais tempo. É essa a nossa expectativa, que aprove na próxima semana o que foi possível construir através do nosso relator Vicente Cândido e demais partidos. Bom, falando um pouquinho do que foi aprovado ontem, foi o segundo turno da proposta de emenda da Constituição relatado pela deputada Sheridan, que trata de coligações, acaba com as coligações e também cria uma cláusula de desempenho. Agora não foi votado a redação, ela foi para a comissão especial e depois volta para o plenário para ter a redação final e só depois disso segue para o Senado. Existe a possibilidade disso acontecer ainda hoje, deputados? Agora, uma surpresa da votação no plenário ontem foi a derrubada das federações. Como é que fica então o jogo a partir de agora? Olha, nós temos que aguardar ainda a aprovação da próxima semana, né? Nós já colocamos aqui uma grande reforma política feita verdadeiramente somente com um presidente eleito democraticamente e uma constituinte exclusiva. Nós ainda temos aqui um parlamento muito corporativo, financiado por grandes interesses e é muito conservador. Então, a princípio, nós defendemos o fim das coligações, mas nós estamos votando de acordo também com interesses de partidos que têm compromisso com a democracia, têm compromisso com o Brasil, e nós esperamos que, pelo menos, então, 2020 seria o fim das coligações. Essa votação de ontem, acredito que não muda muita coisa, mas nós esperamos que a gente possa aprovar o mínimo, que é, na nossa avaliação, pelo menos o financiamento público, não ao distritão, algumas questões e que possa melhorar em 2020. Agora, o fundamental seria, e não há outro caminho, uma constituinte exclusiva para debater, neste momento de crise no Brasil, uma reforma do Estado brasileiro. O papel do Estado brasileiro, ou seja, de todos os poderes, não apenas do Legislativo. Isso
é somente um congresso exclusivo para esta reforma política. Todos os países fazem. O Brasil já fez em 88 uma constituinte, melhorou muito, avançamos muito, mas já está na hora de nós termos uma constituinte exclusiva. Essa é a nossa defesa para o povo brasileiro e para as forças progressistas, nós trabalharmos esse projeto. Eleições para um novo presidente e uma constituinte exclusiva. Quem for constituinte não poderá ser eleito por 8 anos. Aí nós vamos debater e discutir verdadeiramente o papel do judiciário, das cortes de conta e dos legislativos. Agora, deputado, a questão das federações não tem impacto nos partidos menores? Ontem houve uma divisão clara no plenário. Olha, nós temos que aguardar ainda a próxima semana, né? Porque essa reforma tem muito tempo que ela vem debatendo, que ela vem discutindo, e tem dias que avança e tem dias que atrasa. Então, só é possível dizer que tudo isso ficará aprovado a partir da próxima semana. Deputado Júlio César, que avaliação o senhor faz do que saiu ontem do plenário? Roy, a avaliação do que foi possível, como bem disse o João Daniel, aprovar dentro de uma negociação dos partidos que compõem o nosso Congresso Nacional. Em relação à coligação, foi mantida para a próxima eleição. Ela vai ser proibida a partir de 2020 para a eleição de vereadores, a eleição municipal. E também não foi aprovado o problema da confederação. Isso era uma maneira de manter as coligações por uma junção de partidos, evidentemente com uma pequena diferença, de manterem unidos durante todo o mandato dos eleitos. Então, aquilo que foi possível aprovar ontem, aprovou. E o que está faltando vai ser na próxima semana irremediavelmente, porque é o último momento que nós temos para aprovar alguma mudança na legislação eleitoral. Então, vamos esperar a próxima semana. Bom, ontem o plenário também avançou em um tema polêmico, a medida provisória 783 do Refis, que está quase perdendo a validade. O plenário conseguiu aprovar o texto base, ficaram destaques para a semana que vem. Vamos conferir na reportagem. O texto que chegou no plenário já foi fruto de muitas negociações. As últimas aconteciam ali mesmo, antes da votação. Tudo em busca de um apoio maior a um texto que é polêmico e não está mais como o governo publicou. Ainda assim, a discussão começou tensa. 62% da dívida está concentrada em apenas 0,5% das empresas devedoras. Aqui a gente está falando, sim, de débito de grandes empresas e de deputados e senadores que são sócios e donos de empresa, começando pelo relator da matéria. Essa matéria não devia nem estar pautada. Não há, não houve e não haverá qualquer conflito de interesse na atuação deste parlamentar no seu mandato eletivo, eleito por Minas Gerais, conflito com qualquer questão particular, seja da minha pessoa, que seja da pessoa de qualquer parlamentar nessa casa. O interesse, senhor presidente, na votação dessa matéria é para a recuperação dos empregos, é para a garantia de investimentos, para a garantia da própria arrecadação da Receita Federal. Este refis faz parte do pacote de compra, de liquidação e precificação de parlamentares para defender Michel Temer, que é indefensável frente à nação. Um deputado e uma deputada acabaram de dizer que essa medida aqui está comprando voto. Quem tem compra de voto mesmo, é compra de voto descarado o que está acontecendo aqui no plenário. Vocês estão habituados a isso, vocês vieram disso. De votos. Vocês vieram disso. O texto apresentado ao plenário diz que poderão participar da renegociação quem deve à Receita Federal e quem está na dívida ativa. Os abatimentos e os parcelamentos variam. Os descontos podem chegar a 90% dos juros e os pagamentos podem ser divididos em até 15 anos. Milhões de brasileiros, deputado Bebeto, pagam seus impostos em dia. Milhões de empresas, deputado Alfredo Keffer, estão gerando empregos e pagando impostos em dia. Então, quando vai se fazer uma renegociação como essa, é preciso ser mais criterioso.
Não pode sair dando isenção de multa, juro, corta 90%. Daqui a pouco, e é a minha visão sobre o relatório do deputado Nilton Cardoso Júnior, é vantajoso o empresário não pagar imposto. Dizer que o Refis está aqui para atender apenas empresas milionárias, quando na verdade o que está atendendo é desde o microempreendedor, daquela pequena empresa, até, é verdade, as empresas mais ricas. Mas não podemos esquecer que inclusive as empresas mais ricas empregam e geram empregos até para pessoas pobres. E, portanto, se essa empresa vir à falência, deixar de funcionar, nós não vamos estar apenas penitenciando os donos das empresas, que ali têm os seus compromissos e precisam cumpri-los. Mas, na verdade, o que nós estamos fazendo é dando uma alternativa para ajudar o país a sair da crise. O texto foi aprovado, mas ainda pode sofrer alterações. Isso porque 17 pedidos de mudança feitos pelos partidos ficaram para ser votados semana que vem. Se não for aprovada totalmente pela Câmara e pelo Senado em 2 semanas, a medida provisória perde a força de lei. E isso já aconteceu com uma outra MP sobre o mesmo assunto este ano. É assunto polêmico. Vamos ver então a possibilidade de conclusão dessa votação na semana que vem. Deputado João Daniel, você acha que é possível terminar a 783 semana que vem? Olha, a nossa preocupação com a 783 e algumas medidas, primeiro deixar claro, nós não somos contra a abertura de renegociações, de refis, que tenha como objetivo abrir para gerar mais emprego, as empresas voltarem a ter financiamento e os pequenos e médios. O grande problema é que, neste momento, o governo está com uma situação muito complicada, com denúncias graves e, na nossa avaliação, este refis atende interesses de um grupo de parlamentares da Câmara e do Senado empresariais, ou seja, a denúncia, inclusive, de que o relator é beneficiário. Então, o nosso medo é dar isenção e prorrogar e criar condições só para os ricos não pagarem impostos. Mas eu acredito que a votação e a aprovação depende do governo. O governo está em crise, o governo está com dificuldade de garantir o plenário. E ainda mais com a denúncia na casa deste processo de investigação e apuração, né, que a CCJ começa a debater e discutir para vir ao plenário. Então, eu acho que nós estamos num momento de crise e esta crise reflete nas votações aqui, porque o governo está numa das piores situações. A grande saída seria o presidente ter humildade neste momento, não enviar estas medidas provisórias, mandar uma mensagem pedindo afastamento e convocando eleições diretas, que nós iniciaríamos a grande solução para o Brasil, devolvendo ao povo o direito de votar. Deputado Júlio César, você acha que é possível concluir essa votação desse refis na semana que vem? Bom, está tudo programado, foi negociado o texto com o governo, uma parte com o governo. O relator apresentou um relatório que o governo radicalmente estava contra. Houve um certo consenso, o relator modificou o seu relatório. E esta medida provisória, ela tem esse refis, mas o refis que mais criou prejuízo para o governo foi o refis do sistema financeiro, que era 100%, tudo era dispensado. O juro de mora, o juro e outro tipo de juro. Então, este refis é oportuno para gerar emprego, manter o emprego, porque todo mundo sabe, o Brasil todo tem conhecimento do nível de desemprego, quase 14 milhões de desempregados, mas, acima de tudo, do nível dos indicadores econômicos e sociais, que estão caindo, cada dia mais a taxa Selic, a taxa de juros e outros encargos. Agora mesmo o Conselho Monetário vai se reunir esta semana para derrubar, por exemplo, os juros do FNE. É uma proposta, porque os juros, com a queda da inflação, estão altos e precisam diminuir para aumentar a demanda atrás dos recursos e, consequentemente, investir na região mais pobre do Brasil, que é a região Nordeste. Bom, deputado Júlio César, o senhor queria falar rapidamente sobre o Banco Postal?
O Banco Postal, todo mundo sabe, tem uma programação de fechar mais de 1.000 agências no Brasil. E o Banco Postal, ele só está presente nos pequenos municípios, o município que mais precisa do Banco Postal. E fechar é criar uma grande dificuldade para o habitante daquele município, que vai ter que se deslocar até 200 quilômetros para um município vizinho onde tem o sistema financeiro, uma agência do sistema financeiro, e vai gastar aquela aposentadoria que ele vai receber no outro município. Eu sempre dou o caso como exemplo de Santa Filomena, no meu estado, que vão se deslocar quase 200 quilômetros, vai para lá, além de gastar, ainda vai investir, vai fazer suas compras no município maior, dando um prejuízo muito grande àquele município que ele mora. Então, eu sou contra, estou trabalhando, já estive com o presidente dos Correios, com a direção do Banco do Brasil, fizemos uma audiência pública, estamos na esperança de serem mantidos todos os bancos postais do Brasil. Ok, deputado Júlio César, vice-líder do PSD aqui na Câmara, deputado João Daniel, vice-líder do PT, obrigada pela entrevista. Vamos voltar com a Vera. Obrigada, Mariana, e aos deputados.